suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus por esta manhã de quarta-feira, hoje 26 de junho. E para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, nós estamos trazendo aqui as imagens do que foi a nossa 10ª excursão à Terra Santa, começando pela Turquia, indo até a terra de Israel. Nós já realizamos 11 excursões, mas essa que estou exibindo foi a 10ª, só para líderes. Inclusive, pelo que nós temos exibido aqui, vocês podem perceber que as nossas excursões, elas geralmente, todos os participantes, eles se tornam atores. Eles fazem parte também de todo a viagem, os lugares onde nós visitamos. A gente sempre registra, um lê um texto da Bíblia, o outro faz uma oração, o outro faz um comentário, como vocês têm visto, né? Pastor Robson, pastor Aurivan Marinho, que esteve conosco, pastor Sérgio também, né? Doutor Geraldo Verbet, né? Também que nos acompanhou, doutor Alberto. Foram muitos os pastores de João Pessoa que estiveram nos acompanhando nesta excursão, e todos eles participam, né? Leem um texto, fazem uma oração. Nós fazemos isso também com todos os demais irmãos quando nos acompanham, e registramos isso em vídeo para que você desfrute dessas imagens com a sua família. Isso faz parte do pacote também, né? Sempre o nosso cinegrafista Joacil Brito nos acompanha. Ele é um profissional qualificado, né? Que tem um certo conhecimento profissionalista, né? De fazer esses registros, né? E se você vai conosco em 2020, você vai ter também essa mesma oportunidade. Onde a gente chega, ali o guia turístico faz um comentário, eu convido alguém para ler um texto da Bíblia, o outro faz uma oração, todos participam, de sorte que todos interagem, né? E depois você recebe esse vídeo para exibir em casa, assistir com a sua família. Isso faz parte do pacote. Então, se você desejar realizar a viagem dos seus sonhos, eu convido você para que em janeiro, segunda quinzena de janeiro de 2020, você possa nos acompanhar nessa 12ª excursão, que será somente em Israel, 11 dias somente em Israel. Então, para maiores informações, após o programa, no horário comercial, ligue para o fone 083, anote aí, 083 3063 3163. Repetindo, 083 3063 3163. Falar com Figueiredo, agente de viagens, ou Sueli. Então, você vai obter informações, valores, parcelamentos, enfim. Não deixe esta oportunidade passar. Aproveite. Agora eu convido você a viajar conosco através destas imagens, realizada a nossa 10ª excursão. As colinas de Golã na esquerda, a terra dos Gadarenos longe do outro lado do horizonte. Ao pé da montanha lá abaixo está o lugar que vamos visitar a continuação, que é o lugar da multiplicação dos pães e dos peixes, se dá tempo. E o monte aqui tem uma característica, é que semelha a um teatro. Lembra no teatro de Cesareia que vimos, tem uma forma assim, certo? A mesma forma tem a montanha. Então, depois da leitura, eu convido todo mundo a ir para lá onde está aquele grupo, ir pelo lado e olhar desde aqueles grades, olhar para lá fora. Lá se vê um campo de banana e toda uma área de montanha que tem forma assim de teatro natural. É muito espetacular. Então, é por isso que foi feita a igreja aqui em cima. Não temos aqui uma tradição que diga que aqui mesmo foi, certo? Não tínhamos igrejas anteriores, mas pela geografia do lugar, se acredita que aqui foi o lugar do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, nós pulamos, certo, de Nazaré para aqui, e quase das últimas palavras dele aqui na Galileia, aqui em Cesarea de Filipe, porque breve tempo depois ele vai para Jerusalém. Então aqui estamos em Jesus durante a época do principal ministério dele no Mar da Galileia. Ele já está morando com Pedro lá em Cafarnaum, ele sai para pescar, ele sai para fazer milagres, curas. Chega um momento que chega aqui para dar novamente uma aula, certo? Uma base da fé. Eu já tive discussões aqui, ou algumas diferenças de opinião respeito à interpretação do Sermão da Montanha, certo? Porque
eu interpretei o que está escrito lá como uma forma que tem Jesus para confortar seus discípulos e os cristãos que iriam depois a sofrer muito durante a vida, certo? Ser perseguições, morte, etc. E uma forma de acalmar eles, expressando que eles vão ter recompensa dos seus esforços, certo? Se a recompensa vai ter em vida ou não, depende de diferentes interpretações, diferentes igrejas têm diferentes escolas sobre isso, certo? Eu já falei que uma vez que seguir a Jesus poderia ser motivo de muito sofrimento, porque algumas vezes as pessoas em vida não iam ter recompensa. E um pastor uma vez falou que não é certo, que a pessoa vai ter recompensa sim em vida. Mas isso já está aberto a discussões dentro das igrejas, certo? Mas o assunto é claro. Jesus, o que está fazendo, está reconfortando seus seguidores, dando-lhes força, porque realmente a tarefa deles vai ser muito difícil. Como é difícil a tarefa de toda pessoa que escolhe seguir os princípios morais, certo? Porque é muito mais fácil ser ladrão, muito mais fácil ser isso. Mantenha seu caminho. Eu guiava muito grupos de desenvolvimento social. Eram profissionais que chegavam aqui, eram religiosos, e nós trabalhamos com eles o tema que é um tema muito difícil, que é o tema da juventude marginal, delinquência juvenil. Então todo mundo queria de hoje para amanhã acabar com todo o problema. Vamos ter dinheiro, vamos fazer programas, tudo bem. Como existe aquela conversa que diz, é melhor ensinar a pescar que dar o peixe, certo? Mas não é suficiente ensinar a pescar. Tem pessoa que sabe pescar e ainda assim prefere sair a roubar o peixe do outro. Então não é unicamente aprender a pescar, é também querer pescar. Isso já é um trabalho do coração, certo? Da vontade do ser humano. Não é só conhecimento. E lá vai falar, então, talvez vocês não vão mudar isso de uma geração a 2 gerações. Talvez vocês, o trabalho que fazem hoje, não vai haver. Tem que investir na educação, nas crianças. E talvez vai haver... Então, eu dizia, vocês têm que se inspirar nas palavras de Jesus. Para tudo, as palavras do Novo Testamento são importantes, certo? Palavras da Bíblia. E esse era um dos tantos exemplos que eu utilizava. E daqui, bom, vocês sabem exatamente como usar isso para fortalecer os corações das pessoas. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Valdir vai orar nesse momento. Senhor, te damos graças por mais um dia. É tão bom estar aqui, testemunhando, Deus, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor deixou registrado na história. Obrigado por tua palavra, que nos ensina a sermos como o Senhor quer e aponta o caminho da felicidade de maneira tão simples, que forma, ó Deus, o caráter do cidadão do teu reino. Ajuda-nos a entender e a compreender e a praticar essas verdades em todas as dimensões de nossa vida, de tal forma que as pessoas olhando para nós possam enxergar em nós a luz do mundo, refletida a partir do relacionamento com o Senhor, da presença do Senhor em nossa vida, possamos ser sal da terra, como o Senhor assim denominou aqueles que fazem parte do teu reino. Nos guia, nos ajuda, e obrigado por nos escolher, ó Deus, para fazer parte desse reino. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém.
Pray for the peace of Jerusalem. Que os que te amam prosperem, que haja paz entre seus muros e prosperidade em tuas casas. Pray for the peace of Jerusalem. Que os que te amam prosperem, que haja paz entre seus muros e prosperidade em tuas casas, pelo bem de meus amigos. Acabamos de visitar o Monte das Bem-aventuranças. Agora nós estaremos seguindo para o lugar onde houve a multiplicação dos pães. Aqui neste monte, Jesus iniciou um sermão chamado da montanha, que começa no capítulo 5, estendendo-se até o capítulo 7. E ali nós temos uma plataforma de um compêndio de relações humanas. Portanto, que você tenha aprendido esta grande lição. Continue viajando conosco através destas imagens. Acabamos de entrar aqui agora na terra de um kibbutz. O kibbutz é um invento único aqui de Israel, uma forma de vida de uma comunidade onde os meios de produção, que significa a terra, as lojas, as fábricas, o hotel, no caso deles que tem aqui o negócio, tudo é propriedade da comunidade. Não existe propriedade privada dos meios de produção. Então é como se fosse uma grande família, onde todo o dinheiro das empresas vai para a mesma caixa. E cada membro do kibbutz, cada morador do kibbutz que é membro do kibbutz, recebe um salário. Numa época era um salário equitativo, igual para todos. Agora, na maioria dos kibbutz, existe um salário diferenciado para diferentes tarefas, diferentes responsabilidades, diferentes níveis de estudos. Mas a vida é uma forma de vida muito especial, geralmente na área rural, certo? Agricultura, indústria, uma vida muito harmônica, não é uma cooperativa, é economia coletiva, é um invento feito pelos judeus no princípio do século XX para poder fazer frente às dificuldades da vida nesta terra seca, certo? É tão difícil. São construídos em cima de terra que é propriedade do povo judeu, propriedade do movimento de libertação nacional sionista ou do Estado mesmo, hoje em terras que foram confiscadas depois da guerra. De meus amigos e irmãos, pedirei por tua paz, pelo bem da casa do Senhor, buscarei o seu bem. Te amam, prosperem, que haja paz entre seus muros e prosperidade em tuas casas. Que haja paz, que haja paz.
meus amigos e irmãos, pedirei por tua paz, pelo bem da casa do Senhor, buscarei o seu bem. Walter, sobe ali, Walter, para pegar ali, vai, Walter, vai lá. Todos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou do céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil foram impresso com dúvido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, herói do colosso, teu futuro e esta grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, pátria amada, dos filhos deste soles mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Amém! A união Israel e Brasil. Bom, então estamos aqui navegando no Mar de Galileia. Achou? É um lago André, de água doce, 24 km por 12 de largo. Na parte norte, que está do lado esquerdo, certo? É o lugar onde entra o Rio Jordão. E lado direito, lá no fundo, continua o Vale do Rio Jordão. E o rio continua para o Mar Morto. Hoje é um dia muito tranquilo, mas aqui no Mar Morto temos tempestades. Quando o vento é forte, certo? Algumas vezes não se pode até navegar. A cidade de Tiberias que está lá, e do outro lado a terra dos Gadarenos. Está escrito no programa que hoje passaremos por lá, mas não podemos passar por lá. Está na Jordânia. Vamos passar perto de lá, amanhã, caminho para Jerusalém. Lá na frente todas são as montanhas de Golã. E lá no norte, Monte das Bem-aventuranças, e o lugar onde nós vamos voltar depois do almoço, que é o lugar da multiplicação dos pães e dos peixes. Orai pela paz de Jerusalém, que os que te amam prosperem, que haja paz entre seus muros e prosperidade em tuas casas. Que haja paz, que haja paz, que haja paz, que haja Shalom Roma, Yase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Ve'imru, Amen. Yase Shalom, Yase Shalom. Mateus 8, 23 em diante.
E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos lhe obedecem? Essa escritura, ela ficou registrada nos evangelhos de Mateus e demais evangelhos. Como disse há pouco, por 2 vezes houve um episódio de ameaça de naufrágio. A primeira vez, Jesus estava fora do barco, enquanto ele subiu a um desses montes aqui para orar, e de repente veio uma tempestade e todos estavam apavorados com medo de que o barco não fosse ao naufrágio. E aí Jesus veio andando por sobre a superfície das águas ao encontro deles. Prestem atenção, primeira vez Jesus estava fora do barco, e eles estavam amedrontados, apavorados, com medo. Até Pedro julgou que fosse um fantasma. E aí Jesus, à proporção que foi se aproximando, eles foram percebendo que se tratava da pessoa do Senhor Jesus. E aí Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá até o teu encontro. Pedro, sempre com aquela dúvida no seu coração, ele era um tanto assim precipitado nas suas decisões. E aí Jesus disse: Vem, Pedro. Enquanto ele olhava para Jesus, todos sabemos que ele andava e caminhava sobre as águas. De repente ele percebeu que estava andando sobre algo sobrenatural, e aí ele foi ao naufrágio. Jesus então veio ao encontro dele, levantando, tomando pela mão, disse, porque ele havia clamado: Socorre-me, Senhor. E aí Jesus havia repreendido: Por que duvidaste, homem de pequena fé? E Jesus o tomou e ele entrou no barco. Esta segunda parte, agora Jesus estava dentro do barco. Tão calmo como esse mar que vocês estão vendo agora, Jesus dormia. E de repente sobreveio uma tempestade. Eu quero aproveitar esta oportunidade e dizer para os nobres colegas que me acompanham que este mar agora representa a vida de cada um de nós. Pode estar calmo, tranquilo, sem problema nenhum financeiro, econômico, na igreja, com a sua liderança, saúde também, tudo às mil maravilhas. De repente pode sobrevir uma tempestade. Aí você diz: por que um mar tão calmo como esse pode vir de súbito uma tempestade? Observem que este mar, com 24 quilômetros de extensão e 12 de largura, ele tem como se fosse paredes, essas montanhas, é como se fosse um corredor. De repente vem lá do deserto ventos fortes e criam aqui, sem ninguém esperar, uma tempestade. Já tive a oportunidade de, estando aqui, a gente fez esse trajeto que estamos fazendo agora, porque havia ameaça de haver ventos fortes e criar o que a gente chama lá no Nordeste um redemoinho. De repente nós estávamos sofrendo qualquer tipo de ameaça do barco vir ao naufrágio. Então eu quero pedir aos irmãos, colegas, que este mar representa a nossa vida. Pode estar tudo calmo e tranquilo e de repente vem de súbito algo que realmente para a gente é uma tsunami, para a gente pode ser um terremoto, para a gente pode ser uma tempestade. Eu posso falar com autoridade. Há mais ou menos 16 anos atrás, eu perdi a minha esposa. Estávamos todos tranquilos, ela desenvolvendo o ministério em parceria comigo, regente de coral, organista da igreja, uma pessoa que tinha saúde para dar e render. De repente, de um mal súbito, uma dor de cabeça com sintomas tantos outros estranhos, fomos ao médico. Quando foi diagnosticado um tipo de câncer, o mais violento. Tiramos uma tomografia numa terça-feira. Na outra terça-feira nós estávamos sepultando ela. Rápido. É assim, a vida é assim. Calmo como está aqui, você sente um sintoma qualquer, vai ao médico, um diagnóstico repentino, abrupto, que causa uma tempestade. Isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Ou até mesmo um abalo financeiro. Alguma coisa que você, sem esperar, de repente, está como se fosse uma tempestade na sua vida. A vida é assim.
Mar calmo como estamos, representa. Agora vejam bem um fato interessante. Na primeira parte que eu citei, Jesus estava fora do barco. Jesus estando fora do barco, ao desespero, à angústia, ao medo, ao pavor. Pedro pensava que se tratava de um fantasma. Quando Jesus está dentro do barco, não estamos imunes das tempestades da vida. Não estamos isentos. Não podemos descartar, eu estou com Jesus no meu coração, que este barco pode representar Jesus dentro do barco do nosso coração. Eu estou livre de crise, livre de doença, livre de enfermidade. Lembremos que lá no livro de Lamentações de Jeremias, aliás, Eclesiastes capítulo 9, nos diz que o que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. Então ninguém aqui está isento, ninguém está imune. Qualquer um de nós estamos sujeitos a uma tempestade repentina. Agora lembremos, Jesus estando dentro do barco do nosso coração, nós temos que ter segurança. Temos que nos sentir tranquilos, porque Ele estava dormindo. Ninguém consegue dormir em meio a uma tempestade, em meio a uma turbulência, em meio a um vendaval, em meio a um tsunami. Mas Jesus estava dentro do barco exatamente para que nós nos sentíssemos, como Ele estando no nosso coração, seguros de que Ele vai nos dar realmente a salvação daquela tempestade, Ele vai nos dar o livramento. Observe que quando Pedro, Senhor, desperta que todos perecemos, Jesus simplesmente olhou para a fúria do mar e das ondas e houve calmaria e tranquilidade. Assim acontece conosco. Quando a gente enfrenta alguma tempestade, alguma turbulência, Jesus estando dentro do barco do nosso coração, Ele vai nos dar tranquilidade, segurança. Jesus apenas olhou, contemplou a fúria do mar e das ondas, e a Bíblia diz que houve calmaria e bonança. Eu acredito, meus colegas, que se nós sairmos daqui com essa lição, será suficiente para, diante dos vendavais, das tempestades, das turbulências, dos conflitos existenciais na vida, nós em nenhum momento não nos desesperemos, em nenhum momento achemos que acabou tudo, agora estamos sem nenhuma perspectiva de enfrentar ou reagir o que estamos ou estejamos enfrentando. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.